Bom dia, amados irmãos. Eis-nos aqui novamente, graças à misericórdia de Deus por nós, apesar de nós. Quando temos alguma doença, alguma enfermidade, ainda que não seja lá muito grave, uma gripezinha que seja, ou uma doença mais séria, a melhor maneira que nós precisamos para a nossa saúde e para a nossa sobrevivência é nos livrarmos desse mal, não é verdade? Mas esse mal que nos afeta o corpo, ele é temporário, é passageiro, o nosso corpo também é. Viemos do pó, para o pó nos voltaremos. Mas tem alguma coisa que é o mal mais terrível. E esse é o mal e a maldade que ainda possa existir em cada um de nós. É o mal do pecado. E o preço do pecado é a morte. Então hoje nós vamos ver nessa aula 7 da revista Compromisso, Deus age contra o pecado. Gênesis, capítulos 16 ao 19. Amados irmãos, elevemos nossos pensamentos e sentimentos ao nosso Senhor, Deus e Pai, Criador de tudo que se vê e de tudo que não conseguimos ver ainda, mas veremos em tempo oportuno. Inspira-nos, meu Deus, para que essa aula seja rica de ensinamentos do Senhor, para mim também, que eu pouco ensino e muito mais aprendo a cada aula que dou. Deus age contra o pecado. Prestemos bem atenção nessas palavras de hoje. Me tocaram profundamente, me fizeram pensar muito seriamente em como viver melhor, como ter uma vida agradável a Deus. Amém? Vejamos logo de início o texto forte, o texto central dessa aula, o texto áureo, que está em Gênesis 18, nos versos 20 e 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, eu saberei. Gente, é precioso demais o ensinamento bíblico para nós não darmos atenção a ele. Uma rápida passagem da aula anterior. Desafios de Abraão. Relembrar para viver e vencer. Vamos lá? Da aula anterior. Primeiro, a separação do núcleo familiar. Segundo, confiar na promessa que ele recebeu depois dessa separação, que hoje já sabemos que é necessário, então devemos confiar nas promessas de Deus, elas sempre se cumprem. Terceiro aspecto, o plano missionário de Abraão e de toda a descendência dele. O primeiro culto, altar, a invocação a Deus. Testar a fé sem a presença de Ló, que era, de uma certa forma, o braço direito de Abrão, quando ele saiu para ir para a terra prometida. E sexto, manter sempre ativa a fé em Deus. Vamos lá. Objetivos gerais dessa aula de hoje. Primeiro, compreender que Deus cumpre suas promessas independentemente das circunstâncias humanas. Não é essa pandemia que vai nos livrar da salvação, ela pode até ser um precioso instrumento para repensarmos nosso pensar, nosso sentir, nosso falar, nosso agir principalmente. Amém? Segundo, ainda de objetivos gerais, entender que o agir de Deus não está vinculado ao tempo humano. Tocamos nisso na questão do milênio. Para ele pode ser no estalar de dedo, ele faz tudo. Terceiro, presta atenção nesse terceiro item aqui. Deus nunca compactua com o pecado. Nunca. Amém? É preciso que a gente que peca se arrependa e se converta, e se afaste desses caminhos de erro, para termos a bênção maior de Deus, para termos uma vida agradável a Deus. Objetivos específicos. Primeiro, nós precisamos aprender a esperar o tempo perfeito de Deus nas respostas às orações. Algumas dá a impressão que ele não respondeu, mas é que nós pedimos algo que não estava de acordo com o propósito dele. Segundo,
criar ou integrar um grupo de oração e intercessão. Abraão intercedeu, não foi o primeiro a interceder, intercedeu por Ló e pelos familiares dele. Amém? Nós vamos ver isso para frente. Terceiro, se preservar e se manter intacto em meio a toda a iniquidade que impera no mundo todo. É muito difícil. É muito difícil. Só para você ter uma ideia, se você basta passar na frente de um local onde tenha fumaça, qualquer tipo de fumaça, aquilo vai impregnar na tua vestimenta. Então o contágio acontece, mas precisamos nos livrar desses contágios do mundo. Amém? Quarto, é imprescindível a gente assumir o compromisso com Deus de exercitar os desafios desse estudo. Amém? Vamos em frente? Destaques. Abrão muda para Abraão. Sarai passa a ser Sara e geram Isaac. Agar gerou Ismael, o pai dos árabes. Certo? Então vamos ver a promessa e aliança de Deus com Abraão. Olhe agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar, e acrescentou, assim será a tua posteridade. Uma pausa aqui. Atualmente, com esses desenvolvimentos todos tecnológicos que o homem criou para seu conforto, para o seu bem-estar, de tal maneira isso complicou que você olha para o céu e você vê poucas estrelas à noite. Para você ver muitas estrelas, você tem que se afastar muito dos núcleos cívicos, das cidades. Você tem que ir para um mato, para um campo aberto, longe das cidades, longe da poluição. Poluição criada pelo homem. Polui a água, polui a terra, polui o ar, polui o berço onde ele vive. Isso não é bom. Tá certo? Então, Abraão deve ter visto uma incontável quantidade de estrelas e existem infinitamente mais do que ele viu. Então preste atenção. Conta as estrelas, se as pode contar, e acrescentou, assim será a tua posteridade. E creu Abraão no Senhor. E o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Pensa bem você que não crê em Deus, meu irmão, minha irmã. Já não é hora de crer? O simples fato de você crer em Deus, isso vai ser imputado em você, em mim, como justiça. Por falar em justiça, está bem problemática a situação da justiça humana. Todos nós sabemos disso, temos visto absurdos acontecendo todo dia. Esse testemunho de Abraão, esse depoimento de Abraão, está em Gênesis 15, versos 5 e 6. Tá certo? Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, olha só, aqui já aparece uma aliança. Aqui nós temos uma aliança. Essa nossa aliança aqui, por mais eterna que seja, é temporal. É só enquanto estamos na terra, porque depois não haverá nem pai, nem filho, nem mãe, nem filha ou filho, nem irmãos, seremos todos como anjos. Está escrito isso. Está escrito. Certo? Então, nessa aliança de Deus com Abraão, não foi só com Abraão, foi com o povo dele, com aqueles que nele creem. Mesmo gentios que acreditaram, que creram em Jesus Cristo, esses fazem parte do povo de Deus. Já que os seus rejeitaram Jesus Cristo, feliz daquele que reconheceu e que aceitou e acreditou, isso vai ser imputado em cada um que crê como justiça. Vale a pena crer. É precipitação de Sarai, de Abraão. Sarai e de Abraão, os dois, antes de mudarem os nomes, né? Vejamos ali em Gênesis 16, destaque para o verso 4.
Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, ela era estéril. Mas ela tinha uma serva egípcia, fértil, que se chamava Agar. E Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. Barriga de aluguel já naquela época? Presta atenção, olha o tamanho do erro. Cada um com seu cada qual. Se eu posso ter filhos e Deus me permitiu, graças a Deus. Se eu não pudesse ter tido filhos, seria por permissão, por concessão dele. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por todos os filhos que me deste, pelos netos e netas que temos. Obrigado pela minha família, pelo meu núcleo familiar, pela minha esposa, pelas minhas noras. Amém? Conseguimos crescer e nos multiplicar, como Deus determinou. Então, e ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis 16, 1, 2. Daí ele fala. E ele conheceu a Agar, e ela concebeu. E vendo ele que concebera, foi sua senhora Sarai desprezada aos seus olhos. Olha o preço da precipitação de Sarai, que também conhecia a promessa feita a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações. E se precipitou, porque ela era estéril e a fé dela foi titubeante, foi vacilante. Primeira aliança aconteceu lá em Gênesis 15, 18 e 21. Deus promete dar a descendência de Abraão, dar descendência a Abraão. E essa descendência ser escrava por 400 anos. Eles não eram ainda ricos. Ainda não eram ricos de bens materiais. Eles tinham muito empenho naquilo que faziam, muito comprometimento. Mas depois desses 400 anos, que chegou, segundo historiadores, a 430 anos de escravidão no Egito, saíram, de fato, como estava prometido. Sairá com grandes riquezas, herdará a terra desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Segunda aliança, um sinal. Em Gênesis 17, 10. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho vos será circuncidado. Essa questão da circuncisão, não vamos entrar no mérito, porque a Bíblia explica-se por si lá adiante. Lá adiante, Paulo esclarece, por intermédio de Jesus Cristo ressuscitado, que ensinou a ele, mostrou a ele, que a circuncisão verdadeira é do nosso coração em relação às maldades e malícias do homem, do mundo. Essa circuncisão, tirar essa porcaria que nos prende ao pecado. Enquanto não tivermos o coração circuncidado pelo Espírito Santo, estaremos vagando e caindo no pecado. Êxodo 4, versos 25 e 26, Zípora disse a Moisés: sem dúvida és para mim um esposo sanguinário por causa da circuncisão. Pensa bem. Em Jeremias 9, 25, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado pela sua incircuncisão. Mas espera aí, ele foi circuncidado e está incircunciso? Eu expliquei um pouquinho antes ali. Não é circuncisão de uma pelezinha que vai te salvar, que vai me salvar. Não salva ninguém. Cortou um pedaço do corpo. Digamos que tivesse tirado as duas pernas, também os braços, mas não tirou a maldade do coração, o que vai acontecer com essa pessoa? O coração continua incircunciso. Esse é o sentido desse sinal. Amém? Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, aparentemente judeu. Ele, na verdade, não é. Nem é circuncisão o que é exteriormente na carne.
Presta atenção, é a palavra de Deus falando isso. Mas é judeu aquele que o é interiormente lá no seu coração. E circuncisão é a do coração no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Lembrando, louvor e adoração, Deus é adorado pelo que Ele é. E é louvado pelo que Ele fez, faz e fará. Estamos entendidos? Muito bem. Vamos em frente. Ainda em Romanos. Peraí, você não estava estudando, a aula não é sobre Gênesis? A Bíblia explica-se a si mesma. Isso é importante. Romanos 3, verso 1. Que vantagem, pois, tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Fisicamente, tem. Para a saúde do corpo, tem. Mas para o resto, não serve para nada. Romanos 3,30. Se é que Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade única e eterna, que pela fé, há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Amém, irmãos? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Parece que por um campo aqui não. Aí, Gênesis 16, 5, 8. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abraão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença com o pequeno filho que tinha Ismael, fugiu para o meio do deserto. A precipitação de Sara provocou aqui mais um erro sério e grave. Porque nessa expulsão de Agar do convívio deles, ela deveria ter assumido o erro, ter levado adiante e ter criado com harmonia. E a geração equilibrada seria muito mais sensata. Mas não foi assim que aconteceu. Em Gênesis 16, versos 10 e 12, Agar Ismael. Ela gerou Ismael. Certo? Disse-lhe mais o anjo do Senhor, que a encontrou no deserto ali chorando e afastada da criança, porque a criança iria morrer de fome e ela não queria ver. Ela não tinha o que fazer sozinha, jogada no meio do deserto com um filho no colo. Olha o que disse o anjo: multiplicarei sobremodo a tua descendência. A mesma promessa feita para Abrão com relação a Sara especificamente, pela desobediência, essa multiplicação foi estendida também. Dá uma paradinha. Teve uma aula que a gente falou de cardos e abrolhos, lembra? Das dificuldades, das lutas, do desespero que teríamos que passar. O que Sara tinha que desobedecer lá? Tinha que se precipitar. A geração que veio aqui foi para punir a desobediência, a precipitação. Multiplicarei, Agar, sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Se você prestar atenção, só tem uma nação para o povo judeu. E é do tamanho de Sergipe aqui no Brasil. A extensão territorial de Israel, onde vai ficar o povo de Deus, é pequeníssima. Pequeníssima. E as nações árabes, muito maiores, inúmeras delas. Mas tem detalhes que nós vamos entender para frente. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho. Eu tinha dito que ela estaria com um filho no colo. Isso aconteceu quando ela foi expulsa. Mas a promessa que tinha antes para ela, antes dela ganhar Ismael,
era: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Onde está Israel? Cercado com o mar de um lado, Israel, e em volta dele povos árabes. Todos contra Israel. Israel contra todos. Mas é o querer de Deus. E é muito importante, meus irmãos. Veja ali no rodapé dessa tela, consta ali, participe conosco da escola bíblica e entenda o que Deus tem para você. Então não devemos odiar os árabes porque eles são contra Israel. Não devemos odiar Sarai ou Sara, como queira. De jeito nenhum. Deus quis que fosse assim para corrigir, para nos mudar de dentro para fora em todas as tramóias erradas que esse povo já fez. É preciso se corrigir, sim, e viveremos muito melhor. Ali, dúvidas, precipitações, decisões erradas, consequências, árabes contra judeus. A propósito, árabes, e um sinalzinho de vezes ali, né? Lembra dos jogos, nas competições, os dois times têm um X no meio. É um contra o outro. Quando nas redes sociais você botar o teu nome da tua esposa, ou o teu nome do teu esposo, você, minha irmã, fizer isso, jamais põe esse X no meio. Jamais. Isso aí é um contra o outro. Vamos lá. Filhos de Jacó. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. É só coincidência? Presta atenção que não é. Patriarcas das 12 tribos de Israel são esses. E os filhos de Ismael? Vamos contar? Nebaiot, Kedar, Abdeel, Mitsam, Mishma, Duma, Massa, Hadá, Tema, Getur, Nefis, Kedemar. 12. 12 de um lado, 12 do outro. Quantos apóstolos nós tivemos? 12. Esse 12 não está de graça na escola, na Bíblia, na palavra sagrada. Tem um significado muito maior do que podemos imaginar. Só que os primeiros, os filhos de Jacó, 12 patriarcas, 12 reis das tribos, das cidades que eles montaram, que cada um montou. E os filhos de Ismael, 12 príncipes árabes. Quem é maior na hierarquia monárquica? O príncipe? Por mais principal que seja? Ou o rei? Pensa nisso. Gênesis 16, 12. Sobre Ismael. De novo. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Veja que essa frase e da tela anterior, elas têm palavras diferentes, mas são absolutamente iguais no conteúdo, na essência. São versões diferentes, de traduções diferentes, mas o sentido é absolutamente o mesmo. A palavra de Deus não erra jamais. Vamos lá. A religião do Islã, à qual a maioria dos árabes é aderente, tornou essa hostilidade mais profunda. O Alcorão contém instruções, de certa forma, contraditórias para os muçulmanos em relação aos judeus. Em certo ponto, ele instrui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos. Mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus que se recusem a se converter ao Islã. Entende? Mas por que isso? Por causa daquele passo errado de Sarai que Abraão concordou. Mas Abraão concordou só para ter um filho? Não. Deus poderia ter impedido ele de coabitar com Agar e ter esse filho, Ismael.
Mas não foi isso que aconteceu. Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosíssima, mais numerosa que as estrelas. Foi uma permissão, foi uma concessão de Deus, uma permissão que aconteceu assim. O Alcorão também introduz um conflito sobre qual o filho de Abraão era realmente o filho da promessa. O Alcorão ensina que foi Ismael a quem Abraão quase sacrificou ao Senhor. Lembra? Em cima da pedra, a lenha, Isaac. O Alcorão consta que é Ismael. Claro, eles tinham que puxar a sardinha para o lado deles também, né? Boa brasa para a sardinha deles. Seria Ismael e não Isaac, em contradição a Gênesis capítulo 22. Este debate sobre quem era o filho da promessa contribui para a hostilidade de hoje em dia, desde aquela época. E não vai cessar, porque a espada não se afastará da cabeça do povo de Deus. Tá? Vamos lá. Aos 90 anos, Abraão ouve Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e farei uma aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Adão prostrou-se sobre o seu rosto. Deus lhe falou, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e já não será Abraão, mas o teu nome será Abraão, porque por pai de muitas nações te constitui. Isso vem se cumprindo. Mais adiante ele comenta, e darei a ti a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua concessão. Isso é eterno. E serei o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. De novo uma chamada embaixo ali. Escola Bíblica Dominical, ou Escola Bíblica Discipuladora. Use 30 minutos por dia para estudar a Bíblia. Você pode. Comece estudando 10 minutos. No dia seguinte, mais 10. No dia seguinte, mais 10. De repente você vai a 15, vai a 30. Você pode passar algum tempo estudando a Bíblia e vai crescer muito mais. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo hospedaram anjos. Hebreus 13, verso 2. Vamos ver onde isso se aplica? Gênesis 18, verso 1, 8. Abraão acolhe 3 homens, prostra-se diante deles, oferece água para lavarem os pés e diz que repousem à sombra. Mandou Sara preparar pães de flor de farinha, mandou preparar novilho e ofertou coalhada e alimentos. Gênesis 18, 9 e 15. Perguntam por Sara, esses mesmos anjos, 3 homens, perguntam por Sara e anunciam que em um ano ela teria um filho. Sara duvidou e riu. Mas por que Sara se riu? Há algo difícil para o Senhor? Via de regra, quando você recebe uma promessa que está chegando aquilo que você mais deseja, lá dentro, será? Ah, que bom! Está na ordem inversa da coisa. Primeiro agradece. Dá glórias a Deus. Se Ele está te concedendo, dá glórias a Deus. Mas a maioria de nós, o primeiro impacto é duvidar. A não ser que veja acontecendo. Está aqui o que você queria. Aí você aceita? Acreditar no que se vê não é ter fé. Não é fé, não. Fé é você acreditar no que não existe, mas que para Deus pode e vai existir. Gênesis 18, versos 16 a 33. Os homens olham para Sodoma. Deus poupa a Abraão, mantém as promessas da aliança de Deus com ele. Deus ouve o clamor de Sodoma, decide descer e ver de perto. Como se precisasse, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Mas em tudo isso que é dito é para testar a nossa fé, a tua e a minha, e de todos nós que afirmamos crer. Mas tem que crer mesmo. Os homens seguem para Sodoma, enquanto Abraão permanece com o Senhor e pergunta, destruirás o justo com o ímpio? Aqui ele estava se referindo a Ló, que foi justo
e fiel na companhia dele. Por isso aquela dor da separação de Abraão e Ló, sobrinho dele. Porque os dois cresceram e se multiplicaram muito onde estavam. Já não comportava os dois povos de Abraão e de Ló, que cada um tinha os seus familiares, os seus servidores, seus escravos, certo? Então, olha, escolhe para que lado que você vai que eu vou para o outro. Isso Abraão propôs a Ló, e assim foi. Só que Ló foi para Sodoma. E Abraão menciona os possíveis justos e piedosamente intercede por esses. Se ali houvessem 50, 40, 30, Senhor, se tivessem 20, e se tiverem 10, não, em todas elas, se tiverem esses tais lá, eu não a destruirei. Se ele tivesse pedido por um justo, que uma alma vale mais que a terra toda, ele teria talvez até eliminado toda a descendência de Ló, toda a casa. Mas tem um detalhe, tem outra promessa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E a casa de Ló era ele, a esposa, os filhos e todo o pessoal que estava com ele, circuncidado ou não. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Alô, senhores juízes, não fará justiça o juiz de toda a terra? Sodoma e Gomorra. Decisão de Deus, hospitalidade de Jó, ameaça dos anjos, intervenção de Ló, orientações, desobediência e seus efeitos. Gênesis 19, 1 a 22, destaque para 1 a 3 ali. Ló acolhe os pés dos anjos, alimenta os pés que pernoitem ali, lave seus pés para sair de madrugada, mas eles queriam ficar para fora. Nos versos 4 a 9, os moradores de Sodoma chamam Ló, ordenando que traga para fora os que ali chegaram. Ló oferece suas filhas aos homens que investem contra ele. Investem contra ele para arrombar a porta, para entrar e tirar dali os homens que chegaram lá, que eram anjos. Mas os anjos reagem e puxam Ló para dentro, fecham a porta e causam cegueira àqueles agressores que não conseguiam localizar a porta. E aí a decisão, que já estava determinada por Deus, é revelada a Ló. Vamos destruir este lugar, porque seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e Ele nos enviou para destruir esse lugar. Os genros zombam de Ló. De manhã os anjos dizem a Ló: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Está nos versos 14 e 22 do capítulo 19 de Gênesis. E Ló, assim fez, saiu junto com seus familiares. Aí nos versos 17 e 24, um complemento: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Não olhes para trás. Vá para o monte para não perecer. Ló decide ir a Zoar. E Deus derrama enxofre e fogo sobre Sodoma. Nos versos 26 a 29, de novo, desobediência. A mulher de Ló olhou para trás. Virou uma estátua de sal. De longe, Abraão viu a fumaça subindo das cidades e tira Ló das ruínas. Porque Zoar deve ter ficado em pedaços também. Fica bem próxima. Bem próxima. Mas não causou nenhum outro dano a Ló e seus familiares, com exceção da esposa dele. Então, a primogênita, olha o que aconteceu daí com relação a Ló, que ficou sem esposa. Ele tinha duas filhas.
Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra, nos possa dar filhos. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai e deitemos-nos com ele. E assim fizeram. Primeiro a primogênita, a mais velha, depois a mais nova. E aconteceu de terem, enfim, a continuidade da família de Ló. Erro? Quem sou eu para julgar? Ló era um bom homem. Ele merecia ter uma descendência também numerosa. Não se conta quantos descenderam dele, mas aconteceu por permissão de Deus. Diga não à tentação. Todos os momentos nós vemos que os castigos vêm por causa de desobediência diante de alguma tentação, diante de algum desejo pessoal e íntimo da gente. Não filtrado. Se filtrarmos, não fazemos tantas bobagens. Diga não à tentação. Como resistir? Ué, mas saiu de Gênesis? Sim. A Bíblia se explica a si mesma. Verso 4 do capítulo 4 de Lucas. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. 40 dias sem comer, sem beber, você acha que não fica com fome? Você come o pão até se vier com um pacotinho, você come até o pacote. Verso 8, poder. O diabo ofereceu poder, todos os reinos do mundo. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Que o diabo mandou Jesus se prostrar e adorar Ele. Aí o diabo aborrecido falou, então tá bom, você joga daqui do pico desse monte lá para baixo do precipício. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí pula lá para o verso 13. Tempo perfeito. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Opa! Os bonequinhos com uma interrogação e exclamação. Tempo oportuno, ocasião oportuna? No início falamos do tempo perfeito de Deus. O tempo do diabo está chegando. Nós estamos vivendo os tempos do fim. Vimos isso nas aulas anteriores em Apocalipse. Você não perde por esperar, meu irmão. O diabo também não. Mas espere confiando em Deus, crendo em Deus. É muito melhor. Amém? Desafios de Abraão, relembrar para viver e vencer. Objetivos específicos, aprender a esperar o tempo perfeito de Deus nas respostas às orações e nas atitudes todas, nas obras dele todas, que vão se consumar até a consumação dos tempos. Segundo, criar ou integrar um grupo de oração e intercessão. Você não precisa criar, mas você pode participar de um. Terceiro, se preservar e se manter intacto tanto quanto possível em meio a toda iniquidade e podridão que impera no mundo todo. É muita sujeira. Moral. É muita sujeira de índole. Precisamos nos afastar disso. Quarto, assumir compromisso com Deus de exercitar os desafios desse estudo. Esses 4 pontos básicos de desafios é para mim, mas é para você também. É para todos nós. Não tema, apenas creia e Deus faz a obra. Muito bem. Grupo de oração e intercessão. Nós temos um grupo de oração e intercessão vinculado à Igreja Batista. E está aqui o históricozinho bem sintético. O nome do grupo é Nós Oramos por Você. Mas nós oramos intercedendo e evangelizando. Em 24 de abril de 2016, no meio de uma celebração da Eucaristia. Eucaristia, olha que bonito. É para os católicos entender também. Da ceia do Senhor. Tá? Na primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Começaram os zunzuns de celulares tocando. E eu pensei, como usar melhor esse equipamento? Daí eu entendi que era um chamado de Deus para usar, montando esse grupo. E montei. E Deus tem concedido grandes bênçãos
a todos aqueles que creem de verdade nele. De novo, lá no rodapé, 1 hora de escola bíblica por semana. Eu estou contando com essa hora, voltando para a aula presencial, frente a frente, interativa, interagindo com você. Você interagindo comigo. Sob a direção do Espírito Santo. 1 hora de escola bíblica por semana. É de graça, é pela graça. Participe. Santo Deus e Pai, abençoa essa gente toda. Abençoa esse teu povo. Protege, Pai. Protege, firma os passos deles. Encaminha para a vereda de um grande encontro com Jesus. Concede que todos sejamos encaminhados para Cristo. E Ele nos acolhendo, jamais nos lançará fora. Abençoada semana para você e para a tua família, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.